Vamos lá, queridos. Vamos tomar seus lugares. Vamos. Graças e paz a todos. Vamos orar e vamos dar início à nossa escola bíblica, dando continuação aqui no livro Edificação em Beleza, de James Hennigan, um panorama histórico aí sobre eclesiologia batista, olhar um pouco para o século XVII, ver as práticas dos nossos pais. Estamos no capítulo 5 do livro, né, onde o livro fala sobre adoração, né, o culto. E hoje vamos falar justamente sobre os elementos do culto, como é que eles enxergavam isso, né, em algumas características. Tá? Vamos orar e que Ele nos conduza e venhamos ter proveito aqui nesse ensino. Oremos. Eterno Deus e Pai, Santo Deus, queremos agora neste momento recorrer à Sua graça, ao Teu auxílio, que o Espírito Santo nos guie neste estudo, que possamos ver estas práticas, Deus, e ter sabedoria sobre o porquê elas aconteciam nestes moldes. E também, ó Pai de amor, que venhamos a ganhar em identidade, ganhar, Senhor Deus, em conhecimento. Que o Senhor nos direcione e nos abençoe mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Amados, elementos do culto, né? Vamos ver aqui como é que os nossos pais batistas observaram essas questões. O culto puritano era essencialmente simples em sua forma, né? Os elementos de aproximação a Deus devem ser fundamentados nas Escrituras e devem refletir a espiritualidade do próprio Deus. Nós vimos semana passada a questão do princípio regulador do culto e como que isto era importante para os nossos pais batistas. Nós vimos também a observância do dia do Senhor, a ponto, né, deles romperem a comunhão com aqueles que ainda não achavam necessário guardar o dia do Senhor, né? Então isso é uma característica não só nossa, mas de todos aqueles que são reformados, né? Os documentos reformados, tanto de Westminster, Savoy, está lá o dia do Senhor. O dia do Senhor é um preceito a ser guardado, né, pelos reformados, aqueles que se denominam, né, reformados. E em muitos aspectos, as preocupações puritanas do século XVII eram reações à sua percepção da ostentação e da intrusão, de invenções humanas observadas no culto público, nas paróquias da Igreja da Inglaterra, né, a Igreja Nacional. Os batistas, de modo autoconsciente, eram parte do movimento puritano. Então, como já estudamos, né, na introdução da nossa confissão de fé, nós sabemos que as igrejas batistas nasceram justamente da Revolução Puritana, né? Nasceram deste movimento a qual buscava um rompimento com a Igreja Anglicana e a Igreja Nacional. Só que eles não pararam somente na primeira, digamos, etapa da reforma, né? Eles foram além. Os congregacionais, que são os independentes, eles ainda não adotaram muitas questões como o batismo, por exemplo, né? Mas, enfim, todos eles vieram do puritanismo e adotaram a sua preocupação com a simplicidade e rejeição de qualquer elementos para os quais não era possível encontrar um mandamento bíblico, tá? Então, mais uma vez, a questão do princípio regulador do culto, de cultuar a Deus conforme ele prescreve na sua palavra, isso é um princípio que nasce com os puritanos, tá? Que é mantido pelos nossos pais batistas. Escrevendo em 1694, Isaac Marlon exemplifica essa preocupação, abre aspas, é dever dos cristãos não ter comunhão com pessoas desordeiras em um falso culto, tá? Então é dever nosso, tá? Não ter comunhão com pessoas desordeiras. E aqui é um ponto importante para nós, porque se nós somos, né, reformados, se nós adotamos uma confissão de fé, se nós prezamos, né, pelo princípio regulador do culto, como que manteremos esta comunhão, como diz Isaac Marlon, com essas igrejas desordeiras? Por exemplo,
você é convidado para participar de um culto em igreja X ou Y. Você sabe que lá não se segue o princípio regulador do culto. Logo, por você adotar o princípio regulador do culto, por que nós adotamos o princípio regulador do culto? Pergunta aos irmãos. Por que isso para nós é importantíssimo? E quais são as implicações de não seguir um princípio regulador do culto? E por que eu estarei lá, se não existe culto? Na minha fé, naquilo que eu professo. A sua consciência vai ficar como? Ou você não segue o princípio regulador do culto. Ou você acha que pode cultuar de qualquer forma, em qualquer lugar. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, você ter uma prática confessional é diferente de só ter um documento empoeirado na sua estante. Ter a prática confessional vai implicar várias outras condicionantes. Inclusive a sua participação com igrejas que é onde você não acredita que tenha culto. Por quê, pastor? Justamente porque estão inserindo coisas a qual Deus não prescreveu na sua palavra. Logo, não existe culto. Deus aceita ser cultuado de uma forma a qual ele não prescreveu? Não. Então é justamente o que o Isaac Marlon aqui está falando. Né? Ele diz, certamente, é dever dos cristãos não ter comunhão com as pessoas desordeiras em um falso culto. Em um falso culto. Tá? Então você precisa identificar isso, né? Marlon era marcado por grande rigor. E essa obra é, por assim dizer, uma bomba contra Benjamin Kitt, por exemplo. E a sua introdução do canto de hinos no culto público. Mas exemplifica a preocupação desses homens com a pureza no culto. Nós vamos ver por que Benjamin Kitt foi criticado. Por muitos da época. Tá? Seguindo. Se não fosse possível encontrar um mandamento bíblico para uma determinada prática, então ela deveria ser rejeitada. E caso se insistisse, né, em continuar com tal prática, uma separação seria necessária. C.B. Gelson, né, argumenta que o culto dos batistas particulares muito provavelmente se assemelhava aos dos independentes que estavam ao seu redor, os congregacionalistas, tá? John Owen, né? A liderança da igreja de Norfolk foi conduzida sob a tutela de William Bridge, um dos irmãos dissidentes, lá, os independentes, e membro do comitê da Assembleia de Westminster, responsável pelas diretrizes do culto público. O que era visto em Norfolk parece ter sido verdadeiro quanto todas as igrejas. Embora, até onde sabemos, nenhum documento de ordem de culto das igrejas batistas confessionais esteja disponível. Há indícios dos vários elementos que compunham o culto. Isso é tão verdade que eu nunca frequentei um culto congregacionalista, né? Também não teria problema em frequentar, sabendo que eles seguem o princípio regulador do culto, né? E também os presbiterianos. Mas a nossa forma de cultuar a Deus, né? Quantos irmãos já foram na igreja presbiteriana séria aqui? Confessional. Já foram? O Fábio já foi. É muito diferente do que nós fazemos aqui? Hoje não. Né? Então, assim, nós seguimos isto. Né? É que antes era mais enxuto o nosso culto, né? Pode falar. Não, participou de um culto. Participou de um culto. Você já foi? Presbiteriano? Já foi, né? Muda muito a forma de culto? Algumas coisas, né? Então, assim, amados, depende também, né, da presbiteriana que você vai, né? Que aí vai ter de tudo, né? Se for lá no Jeremias Pereira, lá em BH, lá você vai ficar horrorizado, enfim. Mas, assim, igrejas confessionais que seguem o princípio regulador do culto, não vai ser muito diferente. Você vai encontrar o que no culto deles? De uma igreja que segue o
o PRC, vai encontrar oração, vai encontrar leitura bíblica, exposição, cânticos, salmodia. Você vai encontrar esses elementos, tá? O que pode diferenciar alguma coisa do nosso é o momento de oferta. Estar inserido no culto ou depois, né? Então isso é o ponto que pode diferenciar, tá? Seguindo, a Igreja Londrina Paul Alley, né, localizada em Barbican, próximo aos círculos batistas particulares em Londres, se uniu em 1695 à Igreja Batista Geral, que se reunia no Turners Hall. No termo de acordo, eles incluíram a seguinte observação sobre o culto. O culto público na congregação no dia do Senhor será realizado da seguinte maneira. Pela manhã, às 9h30, algum irmão será designado para iniciar a leitura de um salmo. E depois passará algum tempo em oração. Depois lerá alguma outra porção da Sagrada Escritura, até que o ministro suba ao púlpito. E após a pregação e oração, concluímos com o canto de um salmo. Esse era o culto. Tá? Esse era o culto. Simples, né? Arrojado ou não? Tranquilo, né? Esse era o culto. Os trabalhos no culto vespertino, na parte da tarde, serão realizados como aconteceram no culto pela manhã. Esse é o padrão. Tá? É assim que se cultuava. Né? Seguindo o exemplo, e um detalhe, né? Se uniram à Igreja Batista Geral para cultuar juntos, mas dentro do que prescreve, né? Do que eles confessavam quanto aos elementos do culto. Tudo bem, a gente pode cultuar junto, né? Mas, né, vamos seguir isso aqui. Enfim, foi a prática da igreja lá em Paul Alley. Então veja que a simplicidade do culto é encontrada, né? A simplicidade do culto é evidente, irmãos. A leitura das Escrituras, a oração, a pregação, o louvor constituíam todo o culto. Isso era repetido durante a tarde. A expressão mais detalhada a respeito da liturgia do culto, praticado pelos batistas particulares, é fornecida por Hansard Knowles. Ele descreveu os elementos que deviam fazer parte do culto público, incluindo a oração, leitura das Escrituras e a sua devida exposição e interpretação, a pregação, o batismo, a ceia do Senhor e o louvor. Aqui agora é colocado, né, os sacramentos. Tá? A sua lista é semelhante à da igreja de Paul Alley. Em Barbican, né? Porém, ele fornece mais detalhes agora, muitos mais detalhes. A oração pública deve ser feita extemporaneamente, né? Ou seja, com espontaneidade, né? Deve ter esse momento de oração, a oração pública, que nós fazemos aqui em várias etapas do nosso culto, tá? Em uma língua conhecida por um pastor da igreja, tá? O povo deve se pôr em pé ou se ajoelhar, devem ficar sentados apenas aqueles que estiverem fracos ou doentes, tá bom? Os homens devem ter as cabeças descobertas e as mulheres devem ter os seus rostos cobertos com um véu ou alguma outra cobertura, tá? Aqui a gente já vê uma prática, né, da igreja de Hansard Knowles, as mulheres utilizando o véu, tá bom? E isso vem lá de 1 Coríntios capítulo 11, se eu não me engano, né? No capítulo 11, né, por que a gente não faz isso ainda, né? Já me perguntaram, né? Porque não adianta eu impor algo sendo que os irmãos não entendem. Então eu preciso expor esse texto para os irmãos. Precisamos, né, observar a exegese correta sobre isso para ver se é aplicável isso nos dias de hoje ou não. Se é conveniente para nós isso, né? É algo realmente prescrita para culto ou não é, tá? Enfim, mas eu digo, não se assustem, que algumas igrejas irão adotar isto, outras não, reformadas, tá? Então não se assustem aí se você estiver viajando, for visitar uma igreja reformada
encontrar. Eu nunca vi uma presbiteriana que use véu. Alguém já viu? Né? Também nunca vi. Mas a Joel Bick, os irmãos conhecem? Né? O Joel Bick. Se não me engano, a igreja dele nos Estados Unidos, as mulheres usam... Não, o véu que fala é só uma cobertura, né? A cabeça, o pai usa aqueles chapéuzinho, né? Bonito, né? Aí, enfim. E os homens sem. Então, essa é uma questão. Entra dentro do princípio regulador do culto? Repito, precisamos analisar o texto, preciso expor aos irmãos isso, tá bom? Antes de sairmos adotando qualquer prática às cegas, tá? Então, deve ser feito com muito cuidado essa questão, tá bom? Mas era uma prática. Algumas igrejas, então, já vemos Hansard de Knowles praticando isto. Pode falar. E Paulo diz lá que é um mandamento do Senhor, né? Uhum. É uma coisa imposta ou não, quando ele diz que é mandamento? Repito, né? É que não nos foco agora é expor o texto, né? Mas precisa analisar, fazer uma boa exegese quanto àquilo, tá? Não é nosso foco. Estamos analisando à luz da história, né? Qual era a prática desses batistas. E nós vemos algumas igrejas adotando isso e outras talvez não, tá? E além, né, de ser a própria vestimenta ali também dos ingleses naquela época, né? Que era também algo diferente de hoje. As mulheres já usavam esses chapéus aí, né? Enfim. Pregação e louvor. A pregação é feita pelo pastor, o qual exorta os ouvintes a se arrependerem e a crerem no Evangelho, a viverem vidas santas e em obediência às Escrituras. Ele deve trabalhar na palavra e na doutrina para converter os pregadores, edificar os crentes, convencer os opositores e consolar, fortalecer e fundamentar os discípulos de Cristo. Então, e ainda estamos seguindo aqui o que Hansard de Knowles, né, prescreve sobre esses elementos de culto. A pregação, ele diz categoricamente, né, a palavra e na doutrina para converter pecadores. Esse é o labor do pastor aqui, o que ele deve intencionar quanto à pregação. Edificar os crentes, convencer os opositores e consolar, fortalecer e fundamentar os discípulos de Cristo. Né? Então, amados, o pastor, ele, quando faz um sermão, respeitando, claro, né, o que o texto o permite falar, ele não pode ir além do que o texto diz, mas certamente ele vai tratar de assuntos que a igreja tem vivido, né? Ele vai tratar de problemas que talvez você esteja passando e ele saiba, dentro do próprio sermão. Porque a autoridade das Escrituras imposta sobre a sua vida, dentro daquilo que você tem vivido e que o texto permite ser tratado, né? Então, né, eu já vi pessoas ficarem bicudinha, né? O pastor fica lá falando, né? É aquela história, né, cara? A puça serviu certinho, né? E ficou, não. Esse é o papel do pastor. Esse é o papel aqui. Isso não é utilizar o púlpito de trincheira. Isso é utilizar da própria palavra para que ela trate você dentro do seu pecado. Tá? Então, a preocupação do pastor é, sim, converter pecadores, edificar os crentes, convencer os opositores, tá? E consolar, fortalecer e fundamentar os discípulos de Cristo. Tá? Por exemplo, na semana passada, como nós vimos Abrão, o pecado dele, né? Quantas aplicações surgiram dali? Né? Quanto a sacerdócio no lar, né? Várias aplicações surgiram. E isso serve para nós, serve para o que estamos vivendo, serve para muitos problemas que estamos passando. Então, por isso que é difícil um pastor ele pregar, digamos, de uma maneira mais eficaz numa igreja a qual ele é convidado a pregar, né? Por isso que pastor, ele é pastor de uma igreja local, porque ele conhece os membros, ele conhece o que a igreja está passando, e assim ele fornece uma palavra para a tratativa daquela igreja, né? Então, temos que tomar cuidado quanto a isso. Eu particularmente, irmãos, eu não gosto de pregar fora da minha igreja. Eu não gosto, né? Já recusei. Né? Porque primeiro que você é convidado, aí o camarada, você tem 20 minutos. Não, pode ficar com seus 20 minutos aí, deixa eu quieto na minha casa, já tenho muito trabalho já para fazer. Né? Melhor não quero nem ir.
Tá? Não faço questão alguma de ficar indo aí, né? E tem pastor que gosta, né? Tem pastor que gosta de ser famoso, né? Ser conhecido em todas as igrejas. Eu não faço questão nenhuma, irmão. Nenhuma. Para mim, a gente fica aqui com esses 19 membros aqui até a volta de Cristo. Não tem problema nenhum também para mim. Né? Se tiver 10 também tá bom. Não tem problema nenhum para mim. Né? Nós ficamos aqui. Continuando, louvor. Ranço de nós discorre. É uma ordenança evangélica que requer tanto graça no coração como melodia nos lábios. O canto consistia em salmos, hinos e cânticos espirituais metrificados. Tá? O que é metrificado? Né? Em Genebra, tinham aqueles que metrificavam os salmos, né? A salmodia. Ou seja, é um compasso, né? É algo ordeio, é algo, né, que tem um ritmo metrificado. E embora fossem composições, né, humanas, no entanto, ele preferia aqueles salmos, hinos e cânticos espirituais que estão contidos nas Sagradas Escrituras. Tá? Eles podem ser cantados pela congregação como um todo ou por um ministro ou membro da igreja. Outra coisa que os irmãos podem perceber em algumas igrejas reformadas, não sei se os irmãos se depararam com isso, onde o próprio ministro é quem canta. Já viram isso? Né? Ele que puxa o cântico. Né? Ele que vai dando compasso aqui. Né? Eu não quero, não. Para mim é melhor a congregação ensaiar, né, e tocar isso aí. Se tiver recebido, claro, o dom do Espírito para cantar, né? É colocado por nós que isso é realmente uma capacitação do Espírito, tá? Ah, isso não é talento, isso não é dom. Irmãos, é um dom. O que é um dom? Hã? Presente. Então é errado dizer que Deus me agraciou com um presente de ser mais afinado, né? De ter um timbre que seja mais, né? Não é errado. Não é errado dizer isso. Né? Tanto que tem pessoas que podem ensaiar a vida inteira que não vai afinar nunca, né? Pode ganhar um pouquinho ali mais de habilidade, mas vai ser horrível ainda. Enfim. Batismo e ceia. Batismo e ceia. O batismo requer grandes quantidades de água, portanto não pode fazer parte do culto regular das igrejas. Tanto que não... dependendo lá de Atos, né? Aí é uma situação fora da curva. Deve ser realizado por administradores designados, os ministros, né? Como já aprendemos, né? Que submergem o novo crente em água e depois o emergem. Embora não seja praticado como parte do culto semanal regular da igreja. Ele deve ser considerado um ato de culto. Tá? É um elemento de culto. O batismo envolve adoração no batismo, né? Na ceia, então isso tem que ser feito dentro de culto. E por isso foi regulado pelas Escrituras. A ceia do Senhor era observada no primeiro dia da semana, né? No domingo, de acordo com o padrão apostólico. Então tudo indica que eles realizavam a ceia todos os domingos, como nós. Tá? Aí vocês vão perceber que essa não é a prática de muitas igrejas reformadas. Às vezes é uma vez por mês, né? Algumas colocam 2 vezes no mês, enfim, vai depender ali do ministro. Eu acho que, pelo que representa o dia do Senhor, ressurreição de Cristo, pelo que estamos aqui juntos fazendo, a ceia automaticamente já é embutida, né? Por todo o significado e lógica daquilo que estamos professando juntos. Tá? Eu comemoro o dia que ele ressurgiu, né, mas desapartado da sua morte. Então nós temos que fazer a nossa profissão de fé no dia do Senhor completa, né? Então o ministro deve consagrar o pão, parti-lo e distribuí-los aos comungantes, repetindo as palavras de Jesus na ocasião em que instituiu a ceia. Por isso que eu leio sempre, né, as palavras de Cristo, né, quanto a cada parte, cada etapa, né? O pão, aí eu faço a leitura e assim é administrado. O cálice também da mesma forma. Ele deve tomar o cálice, consagrá-lo e dá-lo a todos os comungantes que recitam, né, as palavras de Jesus a respeito do cálice. Depois, o exemplo de Cristo e dos seus discípulos de cantar um hino deve ser seguido. Então, nós também temos, né, o hino no final
né, da ceia. Tá? Seguindo, em todos os casos, Knowles procurava fundamentar os elementos do culto na Escritura. Ele não está disposto a admitir qualquer invenção humana no culto, mas deseja incorporar tudo o que é ordenado na revelação divina. Isso se adequa ao compromisso dos batistas particulares com o princípio regulador. Talvez o único elemento inesperado contido na discussão de Knowles seja a permissão para o louvor solo. Ele baseia o seu argumento em 1 Coríntios 14:16, onde Paulo indica que alguns dos coríntios vieram cultuar com um salmo. Em 1 Coríntios 14:15, que fala sobre cantar com o espírito e com o entendimento, tá? E em 1 Pedro 4:10-11, onde aqueles que possuem dons são exortados a ministrá-los uns aos outros, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Dons meramente naturais são insuficientes. A capacidade de cantar é considerada um dom espiritual a ser usado como mordomia para a glória de Deus, tá? O que acontece? Na questão aqui para Knowles, né, existia uma etapa no culto, tudo indica, que já foram num culto da Assembleia de Deus? Sabe aquele momento de oportunidade? É exatamente isso, né? Ele vinha e cantava. Ele entendia que aquele irmãozinho que tinha recebido essa capacitação do Espírito Santo, ele tinha que ministrar isso para a igreja. Então tinha que ter um momento para isso, tá? Repito, não estou dizendo que a gente vai fazer isso, né? Daqui a pouco vem Laura aqui na frente querer cantar, né? Aí vem mais um, né? Vem o Miqueias, né? Já pensou? Aí é o momento de oportunidade e o culto vai lá para 4 horas, né? Mas isso levantaram algumas objeções, né? O apoiador mais fervoroso do canto de hinos, Benjamin Kitt, né, ou seja, fora da salmodia exclusiva, se opôs aos cantores solo na igreja. Então, assim, você vê que tinha diferenças, né? Uns tinham o canto solo, Benjamin Kitt já não tinha. Mas antes de Knowles já olhava para os salmos, né? Queria que cantasse mais os salmos. O Kitt acrescentava outros hinos, além da salmodia, né? Então, salmodia exclusiva, salmodia inclusiva, tá? Então, vai diferir, né? As igrejas vão ter essas distinções. Ele estava convencido de que não havia justificativa para tal prática, do quê? Do canto solo na igreja. E a comparou à atuação de um cantor de baladas. Então, eles tinham suas diferenças, né? E críticas também. Pode ser que a posição de Knowles tenha sido teórica e não tenha sido realmente praticada, segundo o nosso historiador, né? Em qualquer das circunstâncias, eles argumentaram com base na sua compreensão da Escritura. O culto deveria ser essencialmente simples, guiado cuidadosamente pela Escritura, né? Então, amados, vai diferir. Por exemplo, por que a gente tem o momento de ofertas inserido no culto? Porque se nós pegarmos o diretório de Westminster, né, que segue o princípio regulador do culto, e lá fala sobre os elementos de culto, nós podemos ter momentos de ações de graça no culto. Está lá no princípio, no diretório de Westminster, né, diretório de culto. É até bom, porque tem até para culto doméstico, né, aquele diretório. E existir esse momento para ações de graça dentro do culto, então nós podemos acrescentar. Por quê? Nada mais é do que um momento de gratidão a Deus, as ofertas. Paulo utiliza das palavras, os irmãos já viram, né? Tem vários textos, onde ele assimila aquilo como um ato de adoração, como um ato de graça. Né? Porque é necessário o quê? Um coração alegre, um coração disposto para fazer isso, né? Em reconhecimento ao que Deus faz por nós, tá? Então não tem problema algum. Tanto que nos Estados Unidos tem um dia de culto especial chamado Thanksgiving, né? Ou seja, ações de graça, né? Um dia de ações de graça. Mas não significa que no culto não tenha, tá? Então isso vai da igreja, né? Você vai ver essas diferenças. Até aqui tranquilo? Pregação.
A palavra de Deus é central. Então a Escritura deve estar no centro da vida dos que participam de um ambiente religioso primitivista. Isso é especialmente verdadeiro no que diz respeito à pregação. Esse era considerado o grande meio pelo qual Cristo exercia o seu ofício profético na igreja. Tá? Vou repetir. Esse era considerado o grande meio pelo qual Cristo exercia o seu ofício profético na igreja. E eu creio nisso piamente. Tá? Vamos ver. Benjamin Kitt diz que o próprio Cristo prega quando os seus ministros o fazem em seu nome, em seu lugar, ou sobre a autoridade dele. Nehemiah Cox considerava a obra da pregação como sendo o mais eminente trabalho e ocupação de um pastor, porque ele deve ser a boca de Deus para o povo. Deve comunicar a mensagem de Deus e falar ao povo em nome dele. Para os batistas particulares, a pregação da palavra de Deus era um exercício de importância fundamental. A centralidade da pregação no culto pode ser demonstrada por outra citação de Kitt. Ele diz, abre aspas, a ordenança da pregação ou administração do evangelho é um pasto rico, especialmente quando a pregação é feita de modo poderoso pela influência e demonstração do Espírito. A obra do ministro é expor a Escritura. A pregação do Evangelho é o alimento da alma. Olha só. O que significa o ofício profético de Cristo? Por que ele é profeta? Hã? Profeta porque ele traz a mensagem de Deus, né? Só isso? O que significa Cristo ser profeta, irmãos? Nos ensina. Ele nos ensina. A verdadeira profecia vem de Cristo. Ele é a palavra, né? Então a pregação, está fechada a porta lá? Então a pregação da palavra é o momento onde o próprio Cristo exerce o seu ofício para com a sua igreja, tá? É um momento, então, separado, é um momento especial para nós. Crescimento através da pregação. Os membros da igreja crescem por meio da pregação das Escrituras. O ministro diligente estuda muito, fala de forma clara e acessível, é zeloso pela glória de Deus e pela edificação das almas e dos seus ouvintes, e é capaz de falar sobre as experiências do coração. Porém, de modo preeminente, ele prega a palavra de Deus. Hércules Collins defendia um tipo de pregação baseada em uma seleção de declaração ou doutrinas extraídas do texto da Escritura. Ele ilustrou seu método extraindo 8 pontos doutrinários diferentes a partir de Colossenses 1:12. Seguindo um método um pouco diferente, Kitt argumentou que não havia preceito ou exemplo nas Escrituras que exigissem um determinado método, de modo que os pregadores deveriam usar o método que pensamos ser o mais proveitoso para a igreja do povo, tá? Então, ou seja, eles, segundo o historiador aqui, Hércules Collins, então ele, de um texto, ele pontuava as doutrinas que saíam daquele texto, né? E focava nisso. Porém, Kitt já fala que não tem um método, né, correto. E nós temos várias formas de pregar. Existem pregações temáticas, né? Existem pregações por tópicos, existem pregações expositivas. Eu tenho por mim, né, apenas pregar expositivamente, tá? Mas eu não vou dizer que as outras pregações não tenham efeito. Quem sou eu para dizer isso? Né? Sendo que ele pode falar sim do texto, né, dentro de temas. Pode, tá? Mas aí vai da congregação e vai do ministro. Vai de quem prepara a palavra, tá? Aqui eu sempre prezo para que a igreja tenha uma uniformidade naquilo que prega, tá?
Tanto que os irmãos já estão habituados e acostumados com a pregação expositiva. Os irmãos acham estranho quando vê outro tipo de pregação? Acham, né? Porque já se criou um hábito e os irmãos assimilam melhor a palavra, né, até onde eu vejo nos irmãos, no método expositivo. Tá? Então é o que eu estava falando para o Gessé vai pregar à noite, né? Então nós estávamos conversando e alinhando como que se deve pregar aqui. Tá? Como que se deve seguir? Por quê? Pela necessidade da congregação. Né? Pelo que a congregação assimila melhor do texto. Tá? Então, de forma pausada, de forma, né, verso a verso, ponto a ponto, palavra por palavra, para que os irmãos entendam melhor. Tá? É mais didático. E a pregação tem que ser isso, para ensino. Né? Então, a distinção de Knowles. A distinção de Knowles entre ensino e pregação é interessante. A leitura, exposição e interpretação das Escrituras era entendida como instrução ou ensino para conhecer a vontade e a mente de Deus, revelada para instrução e edificação. Ele se baseava no exemplo de Cristo e dos apóstolos e na promessa de Deus que abençoaria tal prática. Tá? A pregação era uma obra diferente e envolvia exortações para crer, se arrepender, viver vidas santas e crescer na fé. Knowles se fundamenta em Romanos 12, versos 6 a 8, onde parece ser feita uma distinção entre ministrar, ensinar e exortar. O ensino era essencialmente noético, dirigido à mente, né? Já vem a explicação do que é um ensino noético, né? A pregação parece ser, pelo menos na sua compreensão, casuística, ou seja, centrada na consciência e na vontade. Isso não quer dizer que a pregação não deve deixar a mente de lado. Talvez seja melhor dizer que ela buscasse levar a instrução para além da informação, até uma profunda mudança do caráter pessoal. O mestre busca informar as mentes dos seus ouvintes e o pregador busca mudar as suas vidas. Tá? E exatamente, se for apenas a nível de instrução, a nível de conhecimento, né? O que Tiago diz? Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Opa! Então a palavra de Deus ela tem que ter um efeito de exortação, ou seja, de correção. Não só a instrução, não só conhecimento, mas o que um pregador sério ele visa sempre é a mudança da vida dos congregantes. Eles visam a prática das Escrituras. Por isso, eu falo por mim, eu fico extremamente incomodado quando um membro, né, uma pessoa vem para a igreja para ficar dormindo na hora da pregação. Extremamente incomodado eu fico. Extremamente. Por quê? Porque tem um conflito aqui. Naquilo que Cristo está te passando como cabeça da igreja, para a sua edificação e crescimento, e o seu interesse de querer ficar dormindo. Era melhor você ficar num local mais aconchegante do que esta cadeira, né? Onde tem um travesseiro, uma coberta, né? E aí você fica nesse frio ainda. Nossa, ó, só falta uma chuvinha, né? Dá até para pôr no YouTube lá, chuva, né? Barulho de chuva para dormir. Aí você fica lá. É melhor do que vir para cá, né? E no momento sacro, que é o momento da palavra, você ficar dormindo, né? Não tem condição um negócio desse. Não tem condição, não tem cabimento. Né? Graças a Deus pelo café da Fabiane, né? Que está ali fora, que você pode tomar e não dormir mais. Tá? Mas, irmãos, eis a importância da pregação. Continuando. Pregação de Hércules Collins. O método de pregação de Hércules Collins não é essencialmente diferente disso. Embora seja dada grande ênfase a um método adequado de interpretação das Escrituras, diz ele, devem ser feitos usos adequados sobre cada doutrina. O uso significava a aplicação prática feita à consciência. O objetivo pretendido era mudar vidas. E isso deveria ser conseguido por meio de exortações cuidadosas e vigorosas, extraídas das doutrinas das Escrituras. Então, já foi também e viu aquela pregação apática, né? O camarada só lá falando,
Jesus Cristo é maravilhoso, irmãos. Né? A sua graça. Né? Já viu pregações que fica assim, vai assim, né? E não tem essa preocupação de exortar. Não tem essa preocupação de trazer a sua vida, né, para ser exposta pelas Escrituras. Porque a palavra nos expõe. A palavra de Deus, ela penetra no mais íntimo do nosso ser, revelando o quê? As intenções de nossos corações. A palavra executa isso. Então, o pregador, ele tem que fazer bom uso da palavra. Manusear bem a palavra não é só conhecer as letras, mas saber trazer aplicações para a vida da pessoa. Então, logo, um pastor não tem que ter medo de exortar. Ele não tem que ter medo de trazer aplicações que talvez você sinta, cara, puxa, serviu certinho para mim, hein? O pastor está falando para mim, amém que isso esteja acontecendo. Glórias a Deus por isso. Né? Isso deve acontecer. Pode falar, meu irmão. Nós não temor, né, pastor? Exato. Não temor a hora que explica assim, com profundidade a cada versículo, né? Exato. Nós não temor a nós e acaba, aí a gente vai, tudo que a gente for fazer, aquilo já, opa. Exatamente. Louvado seja Deus por isso. Então, a pregação, ela tem que ter este efeito em uma igreja. Não pode ser aquilo, né? O Fábio veio de uma igreja que ele falou para mim, pastor, eu estava lá, né? Pelo que ele disse, não tinha tanta exortação, era mais graça, graça, graça de Cristo, né? Ele falou, eu estava chegando num momento, né? Até a Ana Paula falando, parecia que não tinha problema mais com a minha vida, né? Era quase o corpo glorificado, aqui na terra, né? Aí eu estava perdendo o propósito, não estava mais sendo alimentado, né? Testemunho dos irmãos, confere? Confere? Então, aí por quê? Porque talvez a pregação daquele pastor esteja só sendo a nível de instrução, né? Não está se preocupando com a vida. E isso nós percebemos rapidamente. Você percebe rapidamente qual que é o estilo da pregação naquela igreja. Se visa realmente a mudança de vida das pessoas, né? Que nem o Maurício. Antes de vir para cá, ele ficou lá, né, Maurício? Vendo os vídeos, né? Deixa eu ver o que esse camarada aí tá falando lá. Aí ficou lá analisando, né? Aí ele veio para cá com a seguinte intenção: eu estou indo para lá porque eu sei que lá eu vou ser moído, né, mano? Você falou isso para mim, né? Porque ele viu que realmente a palavra de Deus era uma faca de dois gumes, né? Uma espada de dois gumes. E é assim que tem que ser. Assim tem que ser, né? O evangelho, ele nos moe, abre a ferida, espreme a ferida, tira toda o pus, tira tudo aquilo que fede, tá? E ele tem que espremer, tem que lavar. Eu lembro quando eu sofri acidente de moto, a enfermeira pegou escova de tanque. Já viu escova de tanque? Eu com a cara toda arrebentada, cheio de asfalto na cara, né? Por isso que você vê algumas manchinhas aqui no meu nariz, essa cicatriz aqui, mas a enfermeira esfregou a minha cara, esfregou as minhas feridas. O evangelho faz isso com as nossas vidas. E é incômodo, irmão. Claro que é. Porque nós somos pecadores. Nós somos contrários às Escrituras e à vida de santidade. E nós precisamos disso. Nós precisamos de palavras que sejam aplicáveis em nossas vidas e que nos curem e que nos estabeleça para uma vida com Cristo, conformada a Ele. É isso que nós temos que pensar. Então, logo, não é qualquer pregação que eu aceito, né? Não é qualquer ensino, não é qualquer método, não é qualquer igreja, tá? Agora, existem pessoas que não querem isso, né? Que é estranho para um cristão. Estranho. Dessa forma, a pregação era o ponto alto do culto público. Se o próprio Cristo fala pela boca do pregador, o adorador deve prestar a devida cuidadosa atenção. Por isso que, irmãos, né, eu não tenho nada contra o seu filho. Não é isso. Eu amo as crianças. As crianças são realmente a mostra de que Deus está abençoando a igreja, os filhos. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? O fato de você ter filhos não pode sacrificar a instrução e a edificação de outras pessoas. Tá? Nós temos que ser ordeiros no culto. Nós temos que ter, né, um zelo pela palavra de Deus e um momento de cultuar ao Senhor. E é por isso que nós temos aqui, né, essas medidas. Mãe, se estiver acontecendo, sai lá,
né? Cultue com seu filho em casa, para que ele se habitue a estar aqui, porque ele também precisa da instrução. A sua mulher também precisa da instrução, né? As mães não estão aqui, ó. Será que estão lá, estão absorvendo da mesma forma que os irmãos estão aqui? Com certeza não. Então você, pai, tem que ir lá depois ensinar para elas. Né? Pode falar. Do assunto do método de pregação, né? Uhum. Isso explica por que aqui não tem muitos visitantes, né? Sim. E quando vem, às vezes, depois acaba não voltando, porque a palavra que a gente recebe é muito aplicável à nossa vida. Realmente ela vai nos confrontar, e não tem como uma pessoa que talvez não quer compromisso com Cristo, com a Escritura, ela ficar ouvindo algo que vai exigir dela a mudança de vida, né? Exato. Então, muitas pessoas, quando vêm, talvez não volta mais. É, que acontece muito. Estou me surpreendendo com Miqueias aí. É sério, Miqueias, que os visitantes geralmente não ficam aqui não, Miqueias. E você vem de longe ainda, hein, meu irmão? Vem de longe para apanhar. Que maravilha, hein? Mas realmente. E se vê as mulheres usando véu então ainda, aí que corre. Já bate ali e volta. Né? Aí pronto. É igual a gente estava conversando lá em casa, né? Eu e o Miquel estava junto. A respeito de quem quiser conforto é que fica em casa, né? Pois é, pois é. E é diferente ver o culto daqui e ver online, né? Sim. É totalmente diferente. Por quê? Porque não existe culto online. Né? As coisas acontecem aqui em loco. É aqui que Cristo está conosco, reunidos, tá? Em seu nome. Tá bom? Pode falar. Até a gente mesmo, na verdade, né? Porque, tipo assim, às vezes a gente cai naquela, né? Ah, fica só ouvindo, mas confronta a gente. Tipo assim, a gente não pode ficar nessa, né, a vida inteira. A gente tem que orar e se preocupar e realmente praticar a palavra de Deus, porque é o que está sendo pregado, né? Não tem outra coisa. Exato. Né? E a história, né? Imagina se não tivesse. Se exortando e falando sempre sobre os teus erros, né, os meus pecados, expondo sempre, eu permaneço neles. Imagina se não falasse. Aí seria eles e mais outros, talvez, né? Então a palavra de Deus sempre tem que estar sendo, né, revisitada, lembrada a todos nós. Aí passamos. Agora vem alguns assuntos polêmicos. Né? Lembrando que estamos analisando à luz da história, tá? A prática deles. Que não significa que algumas coisas, né, nós estejamos enquadrados e já praticando. Tá bom? O Fábio me perguntou, pastor, a gente vai seguir tudo que está naquele livro lá? Uma preocupação válida. Né? Eu falei, depende, irmão. Se for uma prática confessional que realmente exige de nós, sim. Se for algo que não era algo que uma igreja fazia, outra não, né? Aí não vai existir a necessidade, tá? Mas com muita ponderação e sabedoria, e principalmente consultando as escrituras, aí nós podemos sim adotar alguma coisa, tá? Mas no início, já na introdução, o autor falou, né? Isso aqui não é um manual para vocês seguirem, né? Mas algo para nos trazer conhecimento, né? E talvez aperfeiçoar alguma coisa ou não. Mulheres no culto público. Olha lá, mulheres, para vocês agora. Os batistas consideraram que as proibições bíblicas sobre as mulheres quanto falar em público estavam em pleno vigor. Não lhes era permitido orar, profetizar, ensinar publicamente, governar ou falar através de declarações, em casos doutrinários ou disciplinares. Mas as proibições não eram absolutas. A associação Abingdon determinou que uma mulher poderia falar em 3 casos. Primeiro, para se candidatar a membro de uma igreja, declarando sua profissão de fé. Segundo, para ser testemunha ou participante em casos de disciplina. Terceiro, para expressar arrependimento se tivesse sido disciplinada. Deve-se observar que nenhum desses casos está relacionado com o culto público, mas apenas com as reuniões para tratar de assuntos eclesiásticos, tá?
A igreja de Maze Pound vai ser citada aqui. Em dezembro de 1694, a igreja de Maze Pound, Londres, foi perturbada por uma disputa sobre o dever e a liberdade das irmãs de respeitar o seu silêncio e de falar na igreja. Após discussão, foi acordado unanimemente que as mulheres não podiam orar, pregar, dar graças ou exercer qualquer dom espiritual na igreja. Não podiam ocupar cargos na igreja e não podiam participar dos debates na igreja de um modo igual aos homens que têm a legitimidade para fazer isso. Mas foi permitido a elas votar, levantando as mãos, e falar sobre preocupações em relação ao assunto em votação, após ele ser aprovado, ser votado pelo corpo da igreja. Uma das objeções levantadas contra o canto de hinos foi que necessariamente ele desconsiderava a restrição de as mulheres falarem no culto público. Tá? Então houve esses problemas, esses embates, né, que até onde vai essa proibição para as mulheres, né? E esse debate ele é acalorado ainda mais hoje, devido ao feminismo, né, devido a todas essas questões que a sociedade está impondo. Mas o ponto é, o que as escrituras proíbem? O que a escritura realmente fala sobre isso? Benjamin Kitt, olha lá, respondeu com uma longa citação de John Cotton, que confirmou que uma mulher não devia ensinar, mas podia participar verbalmente de duas maneiras: prestando contas de sua ofensa, como Safira fez em Atos 5:8, participando no canto, pois é evidente que o apóstolo não impõe maior restrição às mulheres quanto ao silêncio na igreja do que a lei havia imposto anteriormente, pois ele próprio declara isso em 1 Coríntios 14:34. Uma vez que a lei, entendida como o Antigo Testamento, permitia que as mulheres cantassem, por exemplo, Miriam, né? As igrejas apostólicas também devem ter permitido que as mulheres cantassem. No seu apêndice, uma resposta ao Sr. Marlon, Kitt desenvolve a sua posição, abre aspas. É difícil sustentar por meio de argumentos a posição de que as mulheres sejam impedidas de falar em qualquer sentido ou que sejam impedidas de quebrar o silêncio na igreja de qualquer forma. Tá? E no finalzinho, o último slide, se a proibição é absoluta, uma mulher, então, primeiro, não pode perguntar sobre o bem-estar do outro membro na igreja, quando ele estiver na congregação. Segundo, não pode perguntar qual é o texto da pregação, se chegar atrasada. Terceiro, não pode responder à oração com um amém verbal. Quarto, não pode deixar de falar sobre a sua experiência cristã. A proibição de falar restringe as mulheres quanto a ministrar a pregação do evangelho ou pregar a palavra em caráter ministerial ou autoritativo. Tá? Isso não impede outras formas cuidadosamente delineadas de participação verbal. Tá? O grande problema são as mulheres exercerem uma liderança ou aspecto de liderança em um culto em uma igreja, principalmente onde contém homens que são líderes em seus lares. Isso é uma distorção bíblica. E Paulo fundamenta a sua proibição em Timóteo justamente falando sobre o Éden, porque Adão foi criado e quem foi enganada foi Eva. Esta é a fundamentação da proibição, tá? Então, quem tem que ter proeminência na igreja para tocar os trabalhos, e principalmente em ensino, exortações, deve ser o homem, e não a mulher. Porém, não significa que ela pode auxiliar em algumas outras coisas, tá? Por exemplo, uma mulher pode chegar numa sala para crianças ali e ensinar alguma coisa? Teria problema fazer isso? Não teria problema algum fazer isso, tá? Porque muito ali, primeiro, não é culto o que está acontecendo ali. Segundo, é uma instrução que ela já faz como ela faz na casa dela, tá?
E outra, ela não está tirando a autoridade de um homem ao fazer isso. Tá? Então, assim, amados, tem que ser muito bem delineado e cuidadoso quanto a isso. Mas vocês verem que naquela época tinha igrejas que eram de restrição absoluta para as mulheres. Né? Tanto que Kit, né, ele argumenta em cima disso. Né? Então, naquela época era muito mais engessada essa questão. Isso não impede outras formas, né, então, cuidadosas. Tá? Em resumo, as mulheres não eram autorizadas a exercer qualquer tipo de comunicação verbal autoritativa nas igrejas. Algumas igrejas permitiam uma participação limitada nas reuniões para tratar assuntos eclesiásticos e outras permitiam que as mulheres cantassem com a congregação, falassem o amém no final da decoração e se engajassem em conversas de comunhão pessoal. Tá? E algumas igrejas, inclusive reformadas, não se assustem se achar por aí, tem diaconisas. Tá? Porque alguns pastores enxergam que o diaconato não é uma posição de autoridade. Aí eu já discordo. Né? Aí eu já discordo e com certa energia, né, quanto a isso. Entendeu? Então, tem essas questões. Tá bom, irmãos? Vamos parar por aqui hoje, mas nós vimos alguns elementos de culto, quanto à pregação, batismo, ceia, louvor, né, a posição das mulheres dentro do culto. Então, dentro do culto, as mulheres realmente não exercem esse poder autoritativo. Tá? Então, isso que foi abordado hoje, né? Porque o capítulo 5 do livro fala justamente sobre a adoração. Tá? E aí vai ter mais pontos mais para frente, que iremos analisar juntos. Tá bom?